Muito bem, amigos, estamos aí com mais um tema, a lição 3, Noé como um doador grato, foi o que a galera estudou. E agora no assunto de Comunidade Plus, a gente tem um outro tema bem legal, que está relacionado com a lição, mas que vai trazer para a gente aqui alguns assuntos para discussão. Mas antes, tem uma pergunta bem legal que um jovem fez para a gente. Pastor, qual a relação das promessas de Deus com a verdade presente? Olha aí, pergunta interessante, né? Profunda. A relação das promessas de Deus com a verdade presente. Primeiro, eu acho que a gente precisava falar um pouquinho o que é verdade presente, né? Legal. Verdade presente é aquilo que Deus revela para um determinado tempo, para ser realizado dentro de um período da história. O objetivo de Deus ao revelar é preparar o povo. Há uma coisa na profecia que precisa estar muito clara na cabeça de todo aquele que estuda a palavra de Deus. Deus sempre revela aquilo que ele vai fazer antes aos seus filhos, para que os seus filhos, vendo, não sejam pegos de surpresa. Em algum momento ele escolhe profetas, em outro momento ele escolhe fenômenos, mas em todo momento ele prefere revelar-se. E ele apresentou-se na pessoa de Jesus como a grande verdade, né? E ao longo de toda a história, essa revelação de Jesus foi feita através de outras verdades. Então, através do dilúvio com Noé, revelando que o mundo seria destruído com água, objetivando o dia em que o mundo seria destruído de uma vez por todas. Com Moisés, revelando a libertação do povo, mostrando que o dia o povo também seria igualmente liberto. Com João Batista, um exemplo que foi citado aqui nos bastidores, como alguém que veio para revelar o Filho de Deus, para mostrar que o Filho de Deus estava vindo. Aliás, o próprio Cristo disse que não houve nenhum profeta maior do que João Batista antes dele. E por fim, nos dias atuais, nós, adventistas, cremos que a verdade presente se refere exclusivamente à pregação, ao grito, se eu posso chamar assim, sobre a volta de Jesus. Então, esse é o conceito de verdade presente. Legal. E aí, pastor Felipe, o que isso tem a ver aí com as bênçãos de Deus, né? A verdade presente, as bênçãos de Deus. A gente está falando um pouquinho na Comunidade Plus sobre Noé, né, que também foi abençoado por viver essa mensagem presente. É por aí? É interessante, a Bíblia, o próprio Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, assim seria a vinda dele. Ele faz esse paralelo, né? Então você vê, Noé para mim é um símbolo de entrega, porque Noé acreditou numa coisa que, imagina, nunca tinha chovido, aquela coisa toda, e ele se entregou por aquilo. Né? E ele foi recompensado depois, ele confiou no Senhor, ele se entregou. Eu acho que essa entrega de Noé, assim, incondicional, acho que com certeza eles zombaram dele, as pessoas se ridicularizaram, mas ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Então, assim, foi um compromisso que ele tinha com Deus. Então Deus honrou também depois, preservando a vida de Noé e da sua família. Eu vejo isso no tempo do fim também, essa entrega incondicional que Deus espera da gente. E a gente sabe, né, que da mesma forma que Deus tinha ali, fez uma aliança, né, com Noé, ele faz uma aliança conosco também. Então você vê esse paralelo entre os dias de Noé e os dias da volta de Cristo. Só um detalhe aqui, pastor Gustavo, antes de continuar, vou puxar um gancho aqui, não querendo alargar, nem sair do foco da nossa conversa, mas ele falou uma coisa interessante. A verdade, ela independe de como as pessoas a recebam. Perceba que Noé falou e o povo ridicularizou. Isso não torna a verdade inválida. Ela se mostra ainda mais necessária, porque a verdade ela tem o objetivo de revelar para as pessoas o caminho, o foco, a direção. Se as pessoas vão escolher seguir por aquele caminho, aquele foco, aquela direção, é uma decisão delas. A placa não perde o seu valor porque a pessoa decidiu não segui-la. Interessante. Isso é muito importante. A verdade ela é presente, precisa ser dita, gritada, anunciada nos dias atuais, porque ela é a placa que nos guia para onde devemos ir, para o caminho para o qual devemos apontar e seguir, né? Agora, me ajuda aí, custou para Noé viver essa verdade presente? Foi um preço alto, eu acredito, né? Falou da zombaria, eu acho que deve ter custado também valores financeiros para colocar lá na construção da arca. E custou a vida, né? A vida, né? Custou a vida, ele a se vida empenhou para isso. Oferta, na verdade, né? Ele se empenhou para isso. Eu acho que a grande, maior e mais importante oferta que Deus espera de nós somos nós mesmos. Legal. Deus tenta revelar isso para nós de outras maneiras, didáticas, diga-se de passagem, através dos recursos, através dos nossos talentos,
nós exercitamos a oferta voluntária. Mas a grande expectativa de Deus é que esse exercício nos leve a entender que o grande propósito de Deus é que nós sejamos oferta, que nós nos ofertemos a Ele, né? Isso aí é muito forte, sabe? Porque aí a gente deixa de ser mesquinho em algumas coisas, né? Sim. Se eu sou a oferta, o que Deus me pede é muito menos, né? Ou seja, se eu sou a oferta, eu não tenho que ficar sendo mesquinho com valores ali, com uma situação aqui, ou com outra coisa que Deus me pediu para abrir mão. Agora, Noé foi essa oferta viva, ele foi esse doador generoso, na verdade presente, né? Na época dele, e ele foi recompensado por isso, né? Ele foi salvo. Hoje em dia, Pastor Felipe, acontece o mesmo, nós temos aí o chamado para viver uma verdade presente, às vezes a gente tem que se doar, mas no final, será que vai valer a pena? Então, com certeza, né? A gente tem uma mensagem a pregar, né? Apocalipse deixa isso muito claro. E a nossa mensagem presente é que Jesus vai voltar. E essa é uma mensagem que às vezes a gente pode acontecer que nem Noé. Ser ridicularizado, ser zombado, isso não tem nada a ver e tal. E por seguir esses princípios, às vezes nós somos tidos como Noé, como loucos também. Só que no final, depois, Noé era chamado de louco até o dia que choveu. Né? Por isso que Jesus fala, exatamente como foi nos dias de Noé, vai ser a minha vida. Então façam como Noé, se doem como Noé, confiem em mim, que, né, a recompensa é certa. É interessante a gente pensar que Deus é tão maravilhoso que só o fato de sermos oferta já nos daria recompensa. Sermos usados por Ele já é o maior privilégio que qualquer ser humano poderia receber. Mas Ele vai mais além. Ele diz assim, ó, não apenas te recompensarei aqui na sua vida, mas por toda a eternidade. Olha, muito bom. Acho que vocês fecharam o assunto muito bem. A vida de Noé é uma inspiração para todos nós, né? E eu acho que vai ser para nossa juventude também, não é? Com certeza.